Então, vamos concluir a parte de mercado financeiro brasileiro, comércio. Aí, essa questão aí das bolsas de valores, né? Que isso é uma pergunta que sempre os alunos fazem, certo? E o que é uma ação, o que são ações de empresas, tal. É o seguinte, velho, uma empresa ela vai ser dividida em fatias, em vários pedacinhos, onde cada pedacinho desse pode ter um dono diferente. Você pode ter vários pedaços, ou você pode ter apenas um pedaço, certo? E se a empresa render, você ganha, se a empresa perder, você perde. Inclusive, é uma aplicação que, se você não souber fazer uma análise correta do mercado, se você não tiver o auxílio de profissionais que faz esse tipo de observação, você pode até perder muito dinheiro. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por isso que hoje você tem uma grande quantidade de empresas especializadas que te dá mais segurança e confiança nessas transações. Ok? Então, a Bolsa de Valores ela é justamente o local onde essas ações das empresas elas são comercializadas. As bolsas de valores também elas vão além da comercialização apenas de partes de empresas. Elas também comercializam as commodities, que são aqueles recursos, certo? Que são importantes para o funcionamento da economia, como o minério de ferro, como o petróleo, por exemplo, como a soja, derivados da cana-de-açúcar. Então, as bolsas de valores seriam o grande comércio mundial, certo? De empresas, de partes de empresas e de commodities, ok? Todos os países, quase todos os países, certo? E quase todos os centros financeiros do mundo possuem suas bolsas de valores, né? As mais importantes estão nos países mais desenvolvidos, né? Estados Unidos, países europeus, o Japão, a China, certo? A África do Sul, a Austrália. Na América Latina, a Bolsa do Brasil é a maior de todas, a mais movimentada, ok? Que é a Bolsa de São Paulo, a Bovespa. Ok? Então, aí tem alguns questionamentos sobre qual a definição de Bolsa de Valores. Aí, no Brasil, qual é a empresa responsável pela administração dos serviços financeiros prestados nas Bolsas de Valores? É a Bolsa Mercantil de Valores, né? A BMF, certo? A Bovespa. E aí uma coisa que foi o que a gente discutiu na outra aula. Quem perdeu a outra aula, perdeu uma aula muito massa. Eu ainda não enviei para Cristóvão a aula, para Cristóvão divulgar lá no canal da escola, mas eu creio que até o final da semana eu esteja fazendo isso. A semana que vem, certeza vocês estarem já com essa aula lá no YouTube para assistir, ok? Se tiver um tempinho aí, eu vou fazer isso. Aí, no terceiro, ele pergunta aí qual a relação do e-commerce, do comércio eletrônico, com a Bolsa de Valores. Ó, tem duas relações. Primeiro, se uma empresa e-commerce, ou seja, de comércio eletrônico, ela cresce muito, ela evolui muito, ela migra de uma empresa limitada, a poucos donos, certo? Para uma SA que vai passar a ter parte dela negociada nas bolsas de valores, certo? Os grandes nomes aí do e-commerce, o Mercado Livre, o Ponto Frio, essas variações de grandes empresas, porém sendo online, essas empresas com certeza elas têm parte delas aí sendo negociadas nas bolsas de valores. A outra relação é que a tecnologia evoluiu tanto que a própria bolsa de valores constitui um e-commerce, um comércio eletrônico. Você vai comprar eletronicamente. Você vai pegar o seu computador aqui agora e vai comprar eletronicamente. Então, essas negociações, elas tecnicamente, elas não deixam de ser uma comercialização eletrônica. Então, tem toda uma relação, certo, entre um ponto e outro. Foi apenas isso que faltou a gente ver na outra aula para terminar esse capítulo de comércio, né? E aí agora a gente entra, né? Vocês vão avançar lá para a página 776, certo? Que é a página da parte de transporte, né? Certo? Renata já está lá no livro 3, eu concluindo isso aqui hoje, quarta, que vem a gente já mata o livro 2 de uma vez por todas e vai lá para o 3 também.
Então, vamos para o nosso start, né? É sempre interessante começar pelo start, né? E ele mostra algumas imagens aí sobre o transporte no Brasil. Inclusive, ele mostra ferrovia e rodovia, mostra aeroporto e tal, certo? Faltou hidrovia aí na imagem, mas sem problema. E aí ele faz 3 questionamentos. O primeiro é quais são os meios de transporte, tá? E vocês veem isso aí, você viaja, certo? Aí vem a terceira ponto que eu quero que vocês observem, né? Ele coloca o seguinte, ó, como é a infraestrutura brasileira em relação ao sistema de transporte? Aí a gente vai para uma questão que é o seguinte: a matriz de transporte brasileiro, o principal transporte brasileiro, ele é o rodoviário. E se tratando do transporte de cargas, principalmente o transporte de cargas. Ok? A gente tem um gráfico de pizza aí, né, esse gráfico de setores, onde você vê de forma esmagadora o uso de transporte rodoviário no Brasil. Quando se diz que mais da metade da economia brasileira circula sobre caminhões, por isso a importância desse setor, vocês lembram bem da greve dos caminhoneiros que tivemos no final do governo Temer, certo? Que ocasionou problemas seríssimos na economia nacional. A economia ela é totalmente dependente, hoje a economia brasileira é totalmente dependente do transporte rodoviário do setor de energia, principalmente no que diz respeito à questão dos transportes. Isso provoca um leque de consequências numa série de coisas, principalmente a questão dos preços das mercadorias. Certo? As nossas mercadorias, elas poderiam e deveriam ser bem mais baratas se nós usássemos transportes mais baratos. É essa a grande questão que a gente vai discutir agora no momento, certo? O transporte rodoviário, ele é muito mais caro que o transporte ferroviário e que o transporte hidroviário, certo? Primeiro, que você carrega uma quantidade menor de mercadorias. Os caminhões carregam bem menos mercadorias que os trens e do que as embarcações. Você precisa de, por exemplo, uma dezena de caminhões, certo, para fazer o transporte que um trem faz por causa da sua grande quantidade de vagões, tá entendendo? Sem contar que os caminhões eles consomem uma quantidade de combustível muito grande, além de toda uma manutenção que é bem mais caro, além do próprio custo do governo com rodovias, com capeamento, com recuperação, com a estrutura para o transporte fluir melhor, a questão da mobilidade, e aí pontes, viaduto. Então, tudo isso torna, no final das coisas, no fringir dos ovos, como alguns costumam dizer, um preço final muito grande para esse transporte. Só que depois dessa informação, o que é que você está aí pensando? Está olhando para o gráfico e dizendo, caramba, o transporte ferroviário, aquaviário, né, que é o hidroviário, ele é muito mais barato, ele é melhor, ele pode até ser mais eficiente, e a gente juntando os dois dá pouco mais de 30%, enquanto os caminhões transportam mais de 60% de toda a carga, né? Por quê? Essa é a pergunta que vai ser feita. O porquê? Aí a gente tem que voltar um pouco no tempo, voltar um pouco na história, certo? E observar o seguinte: houve um incentivo no Brasil para esse tipo de transporte. Isso se deu pela crise de 2 motivos. Primeiro, a introdução da indústria automobilística no Brasil. A introdução da indústria automobilística no Brasil. Os caras, para atrair essas empresas, tanto para a produção de carros, tanto para a produção de motocicletas, né, a indústria de transporte como um todo, certo? Ônibus e tal, mas a questão do caminhão, para incentivar a vinda de empresas, o governo ele deu incentivos fiscais muito grande para empresas de produção de caminhão. Então, ficou barato comprar um caminhão no Brasil. Tá entendendo? As condições, talvez não tão barato, porque juros e o preço é bem elevado
desse tipo de máquina. Mas, assim, as condições que foram dadas, crédito, certo? Condições para... E aí começou a ampliar, muitas pessoas viram nisso a forma de viver, né? A figura do caminhoneiro, por exemplo. Só que isso aí avançou, você passou a ter empresas grandes, transportadoras, e com isso o governo abandonou toda uma estrutura de ferrovias já existente, ficaram sucateadas, essas ferrovias não se modernizaram, os trens não se modernizaram, não houve uma expansão da rede ferroviária, da chamada malha ferroviária, ela começou a deixar de ser utilizada por toda uma estrutura econômica que foi produzida. Além disso, houve uma crise no setor de petróleo que, para recuperar o setor, o governo incentivou a produção em massa de caminhões aqui no Brasil. Então, foi uma forma de recuperar o setor automobilístico, que entrou em crise porque a crise atingiu outros setores, e foi uma forma de recuperar o setor, certo? A venda, principalmente, de lubrificantes e óleo diesel. Então, você tem e pneus também, que são derivados do petróleo. Você tem toda uma estrutura nesses dois pontos que fez com que o setor rodoviário ele desse uma guinada, ele desse um salto. Só que isso aí transformou a nossa economia, transforma a nossa economia, cria uma dependência enorme desse setor. Hoje nós somos totalmente dependentes. O governo hoje ele fica louco, tentando aos poucos, isso qualquer um que passar, tentando aos poucos diminuir essa dependência do setor rodoviário e aumentar a questão do transporte ferroviário e aquaviário, né, o hidroviário, certo? Tem aí a questão dos dutoviários. O que seria isso? Dutos. É o transporte principalmente de óleos combustíveis, água e gás. Então, são por tubulação. É considerado também transporte. A gente pensa só em navio, em avião, em trem, em caminhão, mas entra também no setor de transporte. Então, a gente tem aí um volume bom, certo? De mais de 4% de transporte por dutos, né, por tubulação, né, chamados transporte dutoviário no Brasil. E, por último, aí o transporte aéreo com menos de 0,5%, aí 0,33%, porque é muito caro transportar carga, produto por avião. Isso aí é uma coisa fora de cogitação. Vocês, quando compram pela internet e pagam frete até mais caro e vem mais rápido, quando se paga mais caro, os caras pegam um embalo nos voos comerciais, que também transportam cargas. Inclusive, é uma boa fonte de renda para as empresas de aviação esse transporte dessas cargas. Certo? Você não tem, por exemplo, aviões no Brasil, quase não existe voos exclusivos só para transporte de carga, a não ser coisas do militarismo, do governo e tal. Mas você tem uma empresa grande, né, de grande porte, apenas para transporte de mercadoria, e isso é uma coisa muito cara, é uma coisa muito cara. Em outros países, às vezes até mais barato do que aqui. O transporte aéreo no Brasil é muito caro para tudo. Se tornou caro, já foi mais barato. Já foi mais barato. Certo? Nos anos 2000, tanto o transporte de passageiros quanto o transporte de mercadorias por aeronaves no Brasil ficou muito barato. Certo? Que fazia até que com as compras na internet, a gente pegando uma ponte lá com o e-commerce e aquilo que a gente está falando agora ficou até mais eficiente e você tinha as mercadorias chegando de forma mais rápida, né? Hoje os caras esperam um volume grande de compras para uma determinada região para poder mandar a mercadoria, né? Então essa matriz energética, né, que é esse gráfico aí, ele tem esses pontos que a gente acabou de discutir. Aí a gente passa, pessoal, por três pontos agora, né? O transporte rodoviário, ferroviário e o aeroviário, que vai mostrar algumas características sobre esses transportes. Então, no transporte rodoviário, certo? Dentro do que
a gente colocou, certo? O início de tudo, uma ampliação das estradas, a ampliação, né, das BRs, aí, das estradas federais e das estradas estaduais, ele se dá uma necessidade porque começa a se desenvolver centros econômicos, financeiros, que você precisa fazer a ligação entre os pontos. Aquela questão das redes que nós falamos. Nós estamos falando agora da rede de transporte. E o governo ele criou uma agência, nós temos uma agência, a NTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, que regula esse setor. Ok? Inclusive, o livro de vocês deve falar sobre isso aí. E você observando o mapa de rodovias, né? Me está caindo direto aqui, não sei o que danado é isso, não. A gente falando aí, observando o mapa de rodovias, a gente vê o quanto essas vias, de ligação ela é muito forte nas regiões mais desenvolvidas, porque é justamente para escoar a produção. Não podemos também deixar de lado uma observação do transporte de passageiros. Se você tem uma área onde você tem mais gente e essas pessoas precisam se deslocar de um lugar para outro, há essa necessidade de você ter uma malha rodoviária que atenda essa necessidade, certo? Nós aqui, por exemplo, no nosso estado, que é um estado que economicamente é muito fraco, contribui pouco para a economia do país como um todo, a gente ainda está no processo de duplicação de estradas, né? Os centros urbanos mais desenvolvidos aí do nosso estado, Campina Grande e os entornos de Campina Grande, João Pessoa, os entornos de João Pessoa, a gente ainda está no processo de duplicação, enquanto você tem áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, eles já estão na fase de quadruplicação, né? Eles estão já com um sistema de 4 vias para cada sentido, certo? Algumas estradas saindo e, claro, entrando, por exemplo, em São Paulo, são estradas de 4 vias, certo? Você tem vias exclusivas, tal. Então é uma estrutura bem maior. Isso ocorre por causa da necessidade. A gente não tem necessidade disso ainda, apesar de ter se demorado muito para pensar aqui no que diz respeito à questão das duplicações. A gente tem estrada duplicada só entre João Pessoa e Campina Grande, o que dificulta a transmissão entre essas áreas e o sertão do estado, né? E isso aí diminui o fluxo de pessoas, diminui, ou demora pelo menos, certo? Acaba se tornando, digamos que um pouco longe, né? Se tornando um pouco longe, ok? Vamos lá. E aí o transporte ferroviário, né? Aquilo que a gente discutiu, o transporte mais barato, a quantidade de carga é bem maior do que a carga de caminhões. Hoje ele é usado no Brasil principalmente para o transporte daquelas atividades econômicas, principalmente do setor primário. A gente usa trens quase para não levar mercadoria, sim para levar matéria-prima, para levar produto, e não para levar produto. A gente tem hoje os trens sendo utilizados principalmente para o transporte de minério de ferro, para o transporte de nióbio, para o transporte de cimento e calcário também, que é a base do cimento. Você tem o uso de trens para transporte de soja, para levar até determinados lugares para dar segmento. Isso é importante porque essa produção ela é toda na região central do Brasil, áreas amazônicas e áreas das centrais do Brasil. E você precisa escoar essa produção até o litoral para poder exportar, certo? Para ter um favorecimento no processo de balança comercial. E isso aí acaba, às vezes, tornando o produto um pouco mais caro. E se esse trajeto é feito por caminhões, aí é terrível, certo? A distância é muito grande. A nossa produção de soja, a nossa produção de algodão, as produções que ocorrem no interior de São Paulo, café, cana-de-açúcar, acaba tendo uma distância consideravelmente média ou até grande até os portos em quem vão escoar essa produção, certo? Então a gente acaba aumentando com isso a dependência do transporte rodoviário
mas também hoje já se faz muito isso com trens, né? Ok? Então a gente tem uma, uma observação disso aí, ok? Então, para você ter ideia, quando você for fazer essa observação, você vai observar que quando a gente fala rodoviário, se discute mercadoria, tanto produto quanto recurso natural. Falou de trens, se discute a questão também, principalmente da matéria-prima. Mas os trens eles têm um papel nos grandes centros urbanos muito importante, que é o trânsito de pessoas, certo? Você tem uma rede de trem horrível aqui no nosso estado, mas em outros lugares, principalmente Rio e São Paulo, eles têm uma eficiência maior e cobrem uma área maior, um transporte mais barato. Muitos trabalhadores dependem desse transporte para poder chegar próximo aos locais em que trabalham. E, inclusive, se discute, né, uma ampliação das redes, né, nesses centros maiores, inclusive a expansão dessa malha com os chamados TGVs, né, os trens de grande velocidade, que o primeiro projeto é a ligação São Paulo-Campinas e depois uma ampliação para São Paulo-Rio, ok? Inclusive formando aí a primeira megalópole brasileira, né? Vai unir aí uma linha de transporte rápido e eficiente, unindo Rio e São Paulo, né? Esses trens, eles tranquilamente atingem mais de 200 quilômetros por hora e alguns ultrapassam os 300. É uma coisa bem segura mesmo. Você quase não tem é, acidente com esse tipo de problemas com esse tipo de transporte. É uma coisa da mais alta tecnologia que se fala no setor. É uma coisa aí que vai demorar aí uns 10, 20 anos, mas a gente vai ter isso aí. Era para durar, era para a gente já estar com isso. Mas nessas outras cidades, você vai Recife, a própria Grande João Pessoa, você tem um transporte muito grande de pessoas, né? Então, o trem, quando for falar a questão do ferroviário, você dá uma observada nessa questão dos recursos, dos poucos produtos, mas principalmente recursos, né? Matéria-prima, como eu citei aqui, minerais e também produtos da agricultura, gêneros da agricultura, mas também a questão das grandes cidades do uso do trem como transporte, e do metrô, de um modo geral. A gente chama de transporte ferroviário, né? Porque ele é sobre ferrovias, e aí trem, metrô, TGV, os trem leve de velocidade, que nesse que a gente tem aqui, né? Certo? Aí o aeroviário, quando você vai para o aeroviário, o próprio texto ele dá uma olhada maior para o transporte de passageiros. Inclusive, é, 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 a regulamentação é da ANAC, né, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, ok? No caso dos trens, o transporte terrestre é a própria NTT que faz a observação. Então, a gente tem um dado aí de 2016, com quase 90 milhões de pessoas transitando dentro do Brasil com usando aviões, que é pouco, que é pouco. A gente poderia ter mais. Agora, como eu falei, os custos ficaram muito elevados, né? Então, você já tem uma observação do transporte de passageiros. Inclusive, aumentou muito. Ele chega a aumentar em torno de 150% entre 2004 e 2014. Isso se deu porque a coisa ficou mais barata, houve mais incentivos do governo, a vinda de outras empresas e elas concorrendo entre elas faz o preço cair. Isso atingiu as classes média e mais baixa da população, tá entendendo? Era incomum nos anos 80 e nos anos 90 essas classes estarem usando esse transporte por avião, transporte aéreo, e nos anos 2000, pelo menos até meados de 2014, que é o dado mais importante que a gente tem, que é de 2004 a 2014, onde isso aumentou, onde o transporte de passageiros no Brasil, o transporte interno, aumentou em 150%. Então, esses fatores vêm de fatores de ordem governamental, e aí gerou muito emprego, gerou muita grana, o setor ganhou muito dinheiro. Agora é um setor em crise, o setor aero,
viário no Brasil de passageiros é um setor em crise, porque encareceu, empresas fecharam, houve privatização de portos não, de aeroportos, né, de portos também, de estradas e tal, e acabei confundindo, mas especificamente a questão aqui mesmo o aeroporto internacional Castro Pinto, aqui de João Pessoa, ele foi privatizado, é controlado agora por uma empresa espanhola, a empresa estatal espanhola que comprou, ou seja, o governo brasileiro, certo? O atual governo, ele diz que é um prejuízo um Estado administrar aeroportos. Quem comprou foi o Estado espanhol, que está comprando aeroporto em tudo que é lugar no mundo, porque é um serviço muito vantajoso do ponto de vista econômico e também da geração de emprego e renda, certo? Então, isso fez com que ocorresse uma crise no setor, um desemprego no setor, empresas de aviação declarando falência judicial, uma coisa bem complicada mesmo, né? Só medidas governamentais aí a médio e a longo prazo para poder fazer uma recuperação desse setor, certo? É triste, mas é verdade, ok? Aí no transporte aquaviário eu vou dividir em 2 pontos. O fluvial, né, o transporte por rios, que saía muito forte na região norte, né, na região amazônica. É comum você usar bastante esse transporte na região amazônica. As estradas são os rios, como se falam lá. Então, assim, é comum você fazer uma viagem aí de um lugar para outro e rodar 2 dias dentro de barco, porque essas embarcações, elas são muito lentas, né? O transporte por embarcação é muito lento, né? E você tem esse transporte principalmente na região norte. Mas um destaque interessante é o transporte, é a construção da hidrovia do Mercosul, certo? Na bacia do Rio Platina, e que envolve os países do Cone Sul, que fazem parte do Mercosul. A gente sabe que a Venezuela lá está suspensa, mas ainda faz parte, e um empenho muito grande dos países em usar esses rios dessa região para o transporte tanto de carga, mas também para o transporte de passageiros. Isso vai baratear e muito o preço das mercadorias, o preço de algumas matérias-primas e também baratear o transporte de passageiros a ponto de você ter um fluxo de turismo maior. Então, requer uma leitura, requer uma observação maior sobre essa questão. Inclusive, o livro aí nem traz, acho que vai trazer lá quando a gente for falar sobre Mercosul, né, a parte de economia, do que diz respeito à questão do bloco econômico. E aí, o segundo ponto do transporte por águas, né, é a questão do transporte marítimo. Aí, esse sim, a gente tem uma dependência dele enorme, porque ele é responsável pelo escoamento de toda a produção brasileira, ou seja, aquilo que a gente exporta hoje, certo? Aí chutando aí de cara aí mais de 95% por via portos, via embarcações. Aí tem uma pequena quantidade que viaja de avião, mas é muito a questão do navio. E aí aquela questão, a quantidade de carga que se leva é enorme, são milhares de toneladas ao mesmo tempo, certo? É coisa de louco, né? Para você ter uma ideia mesmo disso aí, é você ir até o Porto de Santos, certo? É você tem a real dimensão da economia do Brasil quando se chega ali, porque você vê a quantidade de embarcações chegando e saindo. O porto é enorme, é o maior porto da América Latina, né? Fica na cidade de Santos, no estado de São Paulo, e é uma coisa de louco mesmo. E aí nós temos portos bem específicos para a economia brasileira. O de Santos, que é o maior de todos, você tem o Porto do Espírito Santo lá de Tubarão, que escoa a produção de ferro do Brasil, que vem das áreas das Minas Gerais, também participa do escoamento de soja. Então, tem alguns que são mais importantes, alguns são mais específicos, apesar de que todos eles são. O nosso porto, certo? Aqui no estado da Paraíba, ele é um porto fluvial. Na verdade, os navios entram pelo Oceano Atlântico, mas atracam no porto que fica na foz do rio Paraíba, uma foz
tipo estuário, né? A gente viu isso lá em hidrografia no primeiro ano, é uma foz aberta, vocês lembram disso, mas o volume é pequeno, a Paraíba exporta pouco, a Paraíba compra pouco diretamente para usar o porto, apesar de ter um movimento razoável para a dimensão da nossa economia. O nosso foco de exportação é principalmente os estados vizinhos, isso aí é feito de caminhão mesmo, e muitas empresas brasileiras não, perdão, paraibanas, buscam Suape, né, o porto de Suape em Pernambuco, tanto para receber mercadoria como também para enviar. Tem um porto muito moderno, um dos mais modernos do Brasil, né? Alguns já devem ter visto ali, fica naquela área próxima ali a Porto de Galinhas ali. E além da modernidade, de toda uma logística, o nosso porto é um porto muito antigo, precisa ser modernizado e também não recebe, é bom observar isso, né? Uma das idas até Suape, tanto para exportar como para importar, é porque o nosso porto ele não recebe embarcações de determinados tamanhos, né? Então, às vezes, para você enviar determinada coisa ou receber, você vai entrar em contato com empresas de exportação e de importação que têm essas embarcações enormes e o nosso porto ele não suporta. Já foi pior, a gente já teve obras de ampliação, de dragagem, para que essas embarcações cheguem aqui. A gente já recebe hoje embarcações bem maiores do que recebíamos, por exemplo, nos anos 90, mas ainda há necessidade de um processo de modernização no porto para receber essas embarcações maiores e a gente entrar aí no circuito da importação e da exportação. Isso aí é bom, né? Porque gera emprego, gera renda para o Estado, principalmente. Ok? E aí, o cara tem uma lista aí de portos aí, né? É importante observar, por exemplo, alguns portos eles estão praticamente exportando só uma coisa. Você pega a produção de um determinado produto e leva só para um porto, porque você tem toda uma estrutura voltada para ele, uma estrutura que foi muito avançada nos anos 2000, lá no chamado Plano de Aceleração do Crescimento, né? Um plano que o Brasil teve, que passou por esse plano a modernização de portos e de aeroportos, né, para escoamento e para receber e também tanto produto quanto mercado, como recurso, matéria-prima e também de pessoas. E aí tem o Porto de Santana no Amapá, Manganês, o Porto de Areia Branca no Rio Grande do Norte é específico, assim, muito voltado principalmente para a exportação de sal marinho, na Bahia, o Porto de Malhado do Cacau, Tubarão e Vitória, minério de ferro, já tinha até citado o Porto de Tubarão aqui, o Porto de Sepetiba no Rio de Janeiro, minério de ferro também, Itajaí em Santa Catarina para exportação de pescado. Então, às vezes, para exportar esse determinado tipo de produto, você tem que sair da sua região, levar até esse determinado porto, porque é um porto que tem uma estrutura voltada para isso. Você vai exportar pescado, você tem que ter toda uma estrutura de refrigeração, que você não precisa disso para a exportação, por exemplo, de minério de ferro. Então, são poucos portos que eles são, assim, digamos que multimodais, né? O de Santos, aí sim, ele é um porto que tem capacidade de exportar tudo que você pensar, certo? Alguns portos eles são bem específicos, né? Ok? Então, às vezes, peixes importados que você compra aqui no supermercado aqui na Paraíba, talvez algumas dessas mercadorias elas passem por Santa Catarina de chegar aqui, certo? Receber todo esse produto e tal. Por isso que eu disse que alguns portos eles precisam se modernizar, entre eles o daqui da Paraíba. E aí tem uma série de portos aí que foram citados, né? O de São Sebastião em São Paulo para exportação de petróleo, né? O comércio. O de Paranaguá no Paraná, soja. Então, são essas especificações. Em relação aos dutos, né, para a gente concluir aqui, em relação aos dutos, a gente tem principalmente o transporte das plataformas para as refinarias, feitas por tubulação, na exploração de petróleo, e o gasoduto Brasil-Bolívia, que traz gás lá da Bolívia. É um gasoduto com mais de 4 mil quilômetros de extensão, trazendo gás da Bolívia, que é o nosso principal abastecedor
de gás, né? Então, principalmente combustível, além desse transporte de água para a indústria, para empresas, para as residências, que a gente também não deve deixar passar desapercebido, mas principalmente o transporte de petróleo e seus derivados e o transporte de gás, ok? Então, a passagem rápida pela questão dos transportes aqui